Fala, gurizada! Hoje a gente vai aprender uma estrutura de dados muito importante em Python, que se chama listas. Ela é muito útil, vocês vão ver que quem for programar depois em Python vai usar bastante listas para agrupar uma série de valores ordenados e nesse tipo de estrutura, cada valor que a gente tem dentro desse conjunto de dados é identificado por um índice, uma posição. Então, os valores que são os elementos são acessados através desses índices. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lista chamada bicycles, no qual a gente está inicializando, através do sinal de atribuição, com uma lista. Então, o que indica que é uma lista e não um conteúdo simples? Os colchetes. Então, um colchete vai dizer onde é que começa, onde é que termina, e a gente vai separar os termos por vírgulas. Então, nesse caso, a gente tem uma lista de strings. Então, cada um dos conteúdos que estão ali, track, Cannondale, Redline e Specialized, são tipos de bicicletas, no qual a gente pode, se a gente quiser, a gente pode dar um print dessa lista e automaticamente ele vai mostrar da mesma forma que a gente inicializou o conteúdo de cada um dos elementos. Agora, se a gente quiser acessar somente uma posição dessa lista, a gente pode usar também colchetes do lado do nome da nossa variável. E nesse caso aqui a gente está acessando a posição 0. Então, se eu acesso a posição 0 de bicycles, a única coisa que vai me retornar é track. Posso acessar as outras posições, nesse caso a gente acessa a posição 1 e 3. Lembrando que a gente sempre começa na posição 0 e vai até a posição n-1, se a gente tiver n elementos na lista. Então ali a posição 1 não é track, a posição 1 é Cannondale. Então, outra coisa que a gente pode fazer é usar a função range. Ela é muito útil, ela cria para a gente uma lista, uma série de números, e se a gente quiser transformar essa série de números numa lista, a gente pode usar a função list. Então a gente chama list, abre parênteses, chama a função range, passa o intervalo que a gente quer gerar. O primeiro exemplo a gente gerou de 1 até 4, lembrando que o range sempre vai até n-1 também, então ele não vai até a última posição que a gente pede. E depois no segundo exemplo de 0 até 9, faz 10 elementos. No último, a gente usou mais um terceiro campo para indicar de quanto em quanto a gente quer que seja gerado aqueles números ali. Aqui é um exemplo modificando o conteúdo. Então, se a gente quiser acessar e atribuir um novo valor, a gente vai estar modificando o conteúdo que tinha antes e perdendo ele. E no último exemplo ali de baixo, a gente fez um while, um comando de repetição para percorrer a nossa listinha chamada cavaleiros. E nesse caso a gente está percorrendo, vai indo de 0 até o 4. Então quando chega no 4 ele sai do while e não mostra. Então ele vai 0, 1, 2, 3. A gente pode usar também, vocês podem notar que a diferença é que eu usei o 4 fixo. Só que se por alguma razão nossa lista aumente, eu vou ter que ir fisicamente mudar o valor de 4. E pode acontecer de eu acabar esquecendo. Então existe uma função chamada len, que eu passo como parâmetro de entrada a lista e ele vai me dizer quantos elementos tem dentro daquela lista, sem precisar me preocupar em ficar mantendo ele atualizado. Posso verificar com o operador in se algum elemento está dentro da lista ou não. Posso usar um for para percorrer cada um dos elementos, normalmente para mostrar nesse caso aqui. Então uso o for e uso como o operador in e eu posso percorrer cada um deles. Esses são 4 fors diferentes que fazem a mesma coisa. Então, no primeiro exemplo, a gente está usando o for que eu mostrei antes. No segundo, usando o len para usar cada uma das posições. No terceiro, usando o range junto com o len para gerar uma listinha de números para usar como índice. E no último lá, fazendo a mesma coisa, só usando a posição inicial do range. A gente tem algumas operações interessantes. Então a gente pode concatenar duas listas com o operador de mais, como no primeiro exemplo. A gente pode multiplicar um valor e ele vai automaticamente multiplicar a quantidade de elementos desse valor dentro da lista. Isso pode ser útil na hora de inicializar uma lista. E a mesma coisa do segundo exemplo. A gente pode fatiar uma lista. Então isso é bem interessante. No primeiro exemplo a gente tem uma lista que vai da letra A até a letra F. E a gente está fatiando da posição 1 até a 3. Isso significa que a letra B que está na posição 1 vai ser fatiada, a letra C que está na 2 também, e a gente vai gerar uma outra lista como resposta.
Se a gente não passar o primeiro termo entre os dois pontos ali, ele vai começar sempre da posição zero, e se a gente não colocar no final, ele vai até o final da lista, e vai começar a partir da posição 3 naquele exemplo, vai até o final da lista. E se a gente usar só os dois pontos, a gente vai ser retornado para nós toda a lista, para a lista inicial. Então as listas são mutáveis, ou seja, se a gente alterar alguma coisa na lista, eu não tenho como voltar atrás. E a gente pode também usar o sinal negativo nos números para ir do final da lista até o início. Ou seja, a posição -1 ali, quando eu usei fruta, posição -1 recebe tangerina, a gente está trocando o que tinha antes como laranja. A gente pode também usar a operação de fatiar para substituir um trecho da lista, como nesse primeiro exemplo, para tirar alguns elementos também. Então, no segundo exemplo, a gente está indo da posição 1 a 3, está substituindo por uma lista vazia, ou seja, ele vai estar apagando aqueles elementos ali. A gente pode usar explicitamente o comando del para apagar um determinado elemento ou um intervalo de elementos. Tem como usar o pop também para remover o primeiro elemento, ou o remove para remover um específico sem saber a posição dele. A gente pode adicionar, essa é bem importante, quando a gente adiciona com o método append, ele vai sempre adicionar no final da lista. E eu posso usar também o método insert para inserir uma determinada posição. Você só tem que ter cuidado com o método insert, que normalmente pode dar algum problema se ele não tiver uma lista do tamanho certo. Então, o que acontece é que o ideal, normalmente, o que se usa é o append. Quando a gente está trabalhando com funções e listas, vocês têm que ter um pouco de cuidado, porque a função, quando a gente passa para o parâmetro, a gente está, por exemplo, no nosso programa principal, ela se chama números, e a gente passa ela como parâmetro para uma função, no caso ali chamado cabeça. A lista que a gente recebe, se a gente alterar ela, quando voltar para a função principal, ela vai ter alterado a lista números. Então, quando a gente passa a lista como parâmetro, você tem que ter esse cuidado que ela modifica sempre a mesma lista. Isso não necessariamente acontece com variáveis. Nas variáveis comuns isso não ocorre. Ele só pega o valor do conteúdo da variável. Então aqui um exemplo. A gente tem nosso programa principal, uma listinha ali, Hannah, Jane e Margot. A gente chama greetUser, passa essa lista e automaticamente lá no greetUser ele faz um for, no qual cada vez que a gente interar dentro do for, a variável name vai conter o nome de cada um dos elementos da lista. E a gente está chamando title ali só para colocar a primeira letra em maiúsculo. E aí o que acontece se a gente modificar dentro do greetUser? Se a gente alterar, se a gente quiser modificar, mas não alterar a original, a gente pode usar aquele dois pontos, sem nada, para criar uma cópia da lista original. Dessa forma a gente pode modificar a lista, e quando voltar para o programa principal, para o meu main, ele não vai ter alterado a lista names, que era a lista original. Matriz nada mais é do que uma lista de listas. Então vocês podem ver ali no exemplo, a gente tem uma matriz, começa o colchete para iniciar a minha lista, e o primeiro elemento dessa lista é uma lista de 1, 2, 3. O segundo elemento, uma lista de 4, 5, 6. E a diferença da matriz e de uma lista comum é que a gente tem dois índices, um para a linha e o outro para a coluna. Na lista comum a gente só tem a posição inicial da lista. Aqui um exemplo usando o split. Split é um método bem legal de strings, no qual a gente usa um separador, a gente passa o que a gente quer usar como separador, como parâmetro, e ele vai lá e vai quebrar minha string e vai gerar uma lista a partir disso. Então nesse exemplo aqui, a gente tem uma frase o orvalho no carvalho, a gente chama o split, passa o separador como espaço em branco, ele vai gerar aquela lista ali, primeiro elemento da lista é O, segundo é orvalho, segundo é no, e o último é carvalho, 3 pontinhos. Então o que acontece? A gente pode usar o separador que a gente quiser no split. Ele é um método bastante útil. A gente pode ordenar também uma lista usando o método sort. Então, o primeiro exemplo ali a gente tem marcas de carro e a gente chama o nome da nossa lista, .sort, ele já vai ter alterado, passou o Audi para a primeira posição, o BMW para a segunda e trocou também de lugar o Subaru e Toyota. A gente também pode ordenar inversamente, ó, então cars.sort e passar aquele parâmetro reverse igual a true. Dessa forma a gente já está ordenando do maior para o menor. A gente pode usar o método também sorted, no qual ele não modifica, ele só gera uma nova lista ordenada. E também tem a função reverse, que faz a ordem inversa sem alterar a lista também.
gente tem também a função reverse que faz a ordem inversa a partir da nossa lista. Então aqui alguns exemplos, usando o sorted e aquele parâmetro como reverse igual a true. Tem algumas funções que a gente pode usar para listas, como min, max, sum para achar o menor valor que tem dentro da lista, para achar o máximo, para fazer a soma, e alguns erros comuns que podem acontecer com listas. Então, se a gente acessar uma posição que não existe, no primeiro exemplo aqui à esquerda a gente tem Honda e Yamaha e Suzuki, ou seja, vai da posição 0 até a posição 2 de elementos. Se a gente acessar a posição 3, vai dar erro. Ele vai dizer que aquele índice da lista está fora do intervalo, dá o index error que aparece ali. Outro erro comum de dentação, bem comum, bem normal. Vamos fazer um exercício para finalizar nossa aula. A gente precisa fazer um programa que vai ler 4 notas, mostrar as notas e a média na tela para o usuário. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai ter que ler as 4 notas. Segundo passo, a gente vai ter que calcular a média. Terceiro passo vai ser mostrar os resultados. Então, como é que a gente pode fazer para ler 4 notas? A gente pode gerar... Vamos fazer uma funçãozinha. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ter uma lista chamada notas que vai receber o que é o ler notas está fazendo. A gente vai criar depois uma funçãozinha. Aqui a gente pode chamar a gente vai ter como retorno a média a partir do calcular média. O que o calcular média vai precisar como entrada? As notas. Simples assim. E depois vamos chamar um mostra resultados. E o que a gente precisa mostrar? Tanto as notas quanto a média. Ou seja, notas e média. Agora vamos criar as funçõezinhas separadamente. Então, def ler notas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar a lista vazia. Agora a gente pode fazer um for usando um range para gerar a quantidade de posições que a gente precisa, ou seja, nesse caso a gente precisa de 4 notas. Aqui dentro a gente nem vai usar o i na realidade é só um contador que a gente está usando no for. Toda vez que a gente vai pedir para o usuário, a gente vai ler. Então vamos fazer o seguinte, nota recebe. Como é uma nota, a gente pode transformar para float. A gente vai usar um input para ler do usuário e a gente vai mostrar uma mensagem aqui. Então vamos fazer o seguinte, informe a nota. Vamos usar o índice. Então para usar o índice eu estou criando uma string concatenada e transformando para string a posição que eu tenho i a partir do que é gerado aqui no valor. Então, o que a gente faz eu vou ter que colocar mais um aqui, por quê? Porque ele começa em 0. Ou eu modifico aqui e digo que eu quero começar em 1 até 5, ou eu coloco mais um aqui e ele vai automaticamente mostrar certo. Aí ele vai mostrar, informe a nota 1. Vamos botar mais 2 pontos, que eu gosto desses 2 pontos. Ok, é isso. A gente está pedindo as notas. O que falta agora? O que a gente tem que fazer na linha 19? A gente tem que pegar nossas notas, que é a nossa lista, e dar um append de nota. Finalizado, falta só uma coisa. Quem vai chamar o ler notas aqui em cima, precisa receber para armazenar nessa variável. Então o que a gente tem que fazer? Return notas. Feito uma, vamos fazer a segunda função, que é calcular média. Então, def calcular média. O que ele recebe como entrada? A nossa listinha de notas. Agora aqui a gente tem que ter uma variável para ser inicializada em 0. A gente vai ter que fazer esse somatório, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o nome certo das coisas. Soma, a gente vai fazer agora de novo um for, mas agora a gente já tem a listinha, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer nota in notas. Vamos usar essa facilidade do operador in.
E aqui a gente vai fazer o quê? Soma mais igual, nota. Quando eu chegar no final, eu posso retornar o meu somatório dividido usando a função len, vai me dar o número total de notas. Por último, a gente vai fazer o mostra resultados. Por último, a gente vai fazer o mostra resultados. O que recebe como parâmetro de entrada? Notas, para mostrar, e média. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um for. Vamos fazer um for diferente só para in range, len de notas. E aqui a gente vai mostrar print nota e mais um, a nota 1, por exemplo, primeira vez, nota 2, segundo, e agora a gente vai mostrar a notas, posição I. Aí ele vai mostrar cada uma das notas, e no final aqui a gente vai mostrar a média. E tá feito. Vamos executar para ver. O cara tirou 10, depois tirou 7, depois tirou 9, e no final largou um pouco os estudos e tirou 3. Tá lá, ó. Então a gente tinha aqui, a gente estava nessa função daqui até aqui, pedindo as notas. Aqui no final a gente calculou a média, isso não aparece para o usuário, e quando a gente chama mostra resultados, é isso que é feito. Valeu pela atenção, até a próxima.